Vamos abrir a palavra, irmãos, em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1, nos diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais, agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos agora a reconciliação. Amém? Oremos ao Senhor, irmãos. Querido Pai, damos-te graça por esse momento, pela infinita graça, bondade do Senhor para com cada um de nós. O Senhor nos chamou em Cristo Jesus, atraindo cada um de nós naquela cruz e levando cada um de nós à morte. E ao terceiro dia, quando o Pai o ressuscitou, nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos ressuscitados em novidades de vida. Por isso, Pai, nós confessamos que nós não somos mais de nós mesmos, nós somos do Senhor, porque nos comprou com seu precioso sangue. Nós fomos justificados naquela cruz e não pertencemos mais a nós, Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos perdão nesse momento, porque muitas vezes nós temos vivido a nossa vida aqui, Senhor, como nós fôssemos o dono de nós mesmos. Mas, Senhor, nós não somos de nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Por isso nos ensina a glorificar o Teu nome, Senhor. Leva-nos a um arrependimento para que a vida de Cristo possa fluir em nossas vidas. Senhor, nós precisamos dar um testemunho para esse mundo e somente através da pessoa de Cristo é que nós possamos fazer isso. Por isso, Senhor, conquista o nosso coração, porque expressa em nosso viver a pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Dá-nos esse amor, Senhor, que foi derramado em nosso coração, que Ele possa conquistar o nosso interior, para que Ele possa realmente, esse amor do Senhor, transbordar em todos nós para a glória do Teu nome, Senhor. Por isso nos ajuda nessa noite, Senhor, leva-nos ao pó, leva-nos a pôr a boca no pó, Senhor, em arrependimento, em desespero da nossa vida, Senhor, para que a vida de Cristo possa fluir em nós. Ajuda, Senhor, visita cada um. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece o desespero de cada um aqui, Senhor. Por isso, vem ser o nosso descanso, vem ser o nosso socorro, Senhor. Vem ser a nossa esperança. Ó Senhor, vem ser o nosso tudo, Senhor. Por misericórdia, revele-se a nós. Nem que nós tenhamos que não dormirmos à noite, nem que nós tenhamos, Senhor, que perder tudo, mas não nos deixe perder Cristo. Cristo é o tudo que nós precisamos. Nós não temos outro bem nenhum nesse mundo a não ser a pessoa de Cristo Jesus.
Leva-nos a compreender isso, Senhor. Leva-nos a isso. Leva-nos a nos arrepender, Pai, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como nós precisamos compreender que nós fomos justificados. Não há mais dívida para nós pagarmos para Deus, porque toda a dívida que tinha contra nós, Jesus Cristo pagou lá na cruz. Jesus Cristo tomou o nosso lugar e foi para aquela cruz. E nós precisamos compreender, quando nós vermos um texto desse, só nós fomos justificados, agora nós temos paz com Deus, sabe? É algo extraordinário nós olhar que agora nós temos paz. Essa paz precisa realmente inundar o nosso coração, chamar a nossa atenção para que esse Deus que fez esse universo, nós temos paz com Ele. Nós podemos chamar Ele de Pai, sabe? Podemos chamar Ele de nosso Deus e saber que Ele vai cuidar de cada um de nós. Sabe, um texto desse precisa saltar, mas agora nós precisamos compreender que nós precisamos crer nessa verdade pela fé, sabe? Pela fé. Então essa paz é muito, muito mais preciosa do que nós podemos imaginar, irmãos, que nós não vamos ser mais condenados com esse mundo. Isso precisa chamar a nossa atenção, sabe? Se isso não tocar nós, então nós estamos fazendo o quê? Buscando a palavra de Deus, né? Nós fomos justificados, né? Veja, voltem aí para o capítulo 3 de Romanos. Veja só, irmãos, o que fala nesse capítulo 3, a partir do verso 21. Se nós olharmos aqui a partir do verso 9, olha a nossa condição. Romanos 3, 9 diz assim, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí ele diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e uma se fizeram inútil, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja como que era a nossa condição. Mas daí nós olhamos lá no texto dizendo assim que nós éramos esses que não tinham comunhão com Deus porque nós éramos inimigos, mas nós fomos justificados. E nessa justificação nos eram inimigos, agora nós temos paz, nós temos um amigo, nós temos um Pai, onde nós podemos nos socorrer todo o tempo, né? E nesse capítulo de Romanos 3, veja o que diz a partir do verso 21, diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crê, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas daí nós olhamos para o verso 24, dizendo assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sabe? Então veja só, nós fomos justificados. A palavra diz que nós fomos, então nós precisamos tomar posse dessa palavra e dizer assim: ó, eu creio, Senhor. Eu quero, Senhor.
para que as nossas vidas então sejam transformadas. Nós éramos inimigos, agora nós somos amigos de Deus, né? Podemos chamar Ele de Pai, podemos chamar Ele de Senhor, sabe? Então, esse caminhar com o Senhor precisa ser algo muito real para nós, né? Como isso precisa chamar a nossa atenção, né? E aqui em Romanos 5, novamente, a partir do verso 2, diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da de Deus, sabe? Então nós precisamos ter como firme no nosso coração essa graça, porque, irmãos, nós merecíamos o inferno, mas Deus, pela sua infinita graça, alcançou cada um de nós e se revelou a nós, né? Não foi nós que buscamos o Senhor, foi Ele que foi lá no mercado de escravo e nos comprou, né? Nos comprou como? Dando a sua vida para nos resgatar, porque nós nunca conseguiríamos sair daquele local, porque nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus, mas como esse Senhor é precioso, nos amou tanto que foi lá e se entregou por nós. Então isso precisa chamar a nossa atenção, né? Nós precisamos crer, né, naquilo que nós não vemos. Fé é exatamente isso, irmãos. Olhem o que diz, não vamos desmarcar aqui, que nós ainda vamos voltar aqui, mas nós vamos passear um pouco pela palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 11, fala algo muito precioso quando ele dá aquela instrução aos pais da fé, mas eu quero pegar um em especial aqui, para nós trazer para a nossa meditação e olhar, porque nós muitas vezes olhamos assim, mas é impossível ter fé, né? Mas eu quero olhar para Noé. Noé é um personagem extraordinário, aonde ele recebeu uma palavra e ali ele andou naquela palavra para salvar a sua vida e a vida da sua família, né? Então nós precisamos ver que Noé era um homem sujeito às mesmas fraquezas nossas, mas ele ouviu e obedeceu, né? Mesmo contra tudo e contra todos, ele foi fiel. E aqui em Hebreus capítulo 11, veja o que diz o verso 7. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, né? Então, irmãos, nós precisamos olhar para esse cidadão, olhar para a palavra do Senhor e ver, irmãos, que homens semelhantes a nós, com as mesmas fraquezas, e obtiveram fé para lutar contra tudo e contra todos. Há uma circunstância que não tinha nem como, porque o mundo estava perdido, né? O mundo estava um caos, mas lá tinha um que agradou aos olhos de Deus, né? E para nós compreender um pouquinho mais como esse personagem é um personagem que nós vamos trazer para a nossa realidade de hoje, vamos lá para Gênesis também, irmãos. Vamos dar uma olhada na vida desse irmão, né? Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Vamos ver alguns versos aqui desse capítulo, né? O verso 5, por exemplo, falando assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração.
né? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito, né? Então aqui nós podemos ver, o Senhor não se arrependeu como o homem, mas isso pesou no coração do Senhor, o homem ter deixado de servir ao Senhor e servir o pecado, a sua própria carne, né? Porque aqui mesmo diz que no capítulo 3, o Senhor dizendo assim, no verso 3, aliás, do capítulo 6, então o Senhor disse assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse se tornou carnal, né? Então veja, há uma separação, mas então o Senhor, no verso 8, diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. É tudo que o Senhor precisa de nós, só isso. Nós precisamos saber que nós olhamos para o Senhor e desejamos Ele, né? Noé, no meio de todo aquele caos, no meio de toda, o Senhor pôde achar um que temia Ele, um onde Ele se encantou, um onde Ele disse assim: com esse eu posso trabalhar, com esse eu posso contar com Ele, né? Eu vou destruir os outros, mas eu vou salvar esse, sabe? E eu e você somos um desses, que o Senhor olhou lá no pecado e disse: esse eu quero, esse eu quero. Então nós somos muito especial para o Senhor, nós somos algo precioso para Deus, né? Como foi lido no início aqui, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras de Deus. Então Deus tem contado conosco, com cada um de nós, para que então nós possamos responder aquilo que o Senhor requer de nós. E aí o verso 9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, né? Noé andava com Deus, né? Mas esse andar com o Senhor, sabe o que aconteceu? O Senhor deu uma instrução para ele, no verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E aí o Senhor instrui ele: faz uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimento e calafetará com betume por dentro e por fora. Amém? Então o Senhor deu toda a instrução para Noé, né? Mas irmãos, agora imagine, Noé passou 100 anos construindo essa arca, numa condição que não chovia. Hoje, por exemplo, vai dar enchente, a gente vê que a chuva vem de cima. Nessa época não vinha, nas nuvens, a terra era regada por um vapor, né? Não tinha. Então, Noé, a partir do momento em que Noé construía, Noé dava um testemunho, e eu penso que muita gente chamou ele de louco, doido. 100 anos dando um testemunho. 100 anos significa a misericórdia do Senhor, porque o Senhor queria salvar. Se outras pessoas fossem aos pés do Senhor em arrependimento, com certeza, né? Mas irmãos, então esse
cidadão passou 100 anos construindo aquela arca, sendo humilhado, mas ele olhando para o Senhor, né? Olhando firmemente para o Senhor, sem vacilar, né? E aí no capítulo 7, do verso 5, no capítulo 7 e o verso 5, fala assim: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara, sabe? E tudo ele fez conforme o Senhor ordenou, não deixou nada de lado. Por isso o Senhor o honrou, por isso o Senhor o salvou, por isso o Senhor deu todo o material que ele necessitava para que ele fosse salvo, ele e sua casa. Então isso precisa chamar a atenção, irmão, para nós. Hoje, a palavra de Deus diz que Cristo, naquela cruz, levou cada um de nós à morte, para que Ele pudesse vir ser a nossa vida, né? E não olharmos mais para as coisas que tem nesse mundo, as coisas que estão acontecendo na nossa volta. E como nós vimos lá, pela fé. Nós precisamos receber a obra de Cristo pela fé. E aí, a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, né, que nós, em 1 Coríntios, aliás, que Paulo, ele lançou o fundamento como um prudente construtor, né? Ele lançou um fundamento que é Cristo e sua obra, né? Cristo e sua obra. Aí ele diz assim, aí lá tem 6 tipos de materiais, 3 que Deus ordenou e 3 que você pode edificar aquela casa sobre aquele fundamento que vai cair, né? E os 3 materiais ali que o Senhor diz que, através do Espírito a Paulo, diz assim, ouro, prata e pedras preciosas, madeira, palha e feno, né? Então, com aqueles 3 materiais ali que o Senhor ordena, que nós possamos construir a nossa vida sobre aquele fundamento que Paulo lançou, que é Cristo Jesus, Cristo e sua obra. Se nós lançarmos esse fundamento, estivermos em cima desse fundamento, quais são os materiais que nós precisamos edificar ali? Ouro, prata e pedras preciosas. Ouro fala da natureza de Deus, a prata fala da obra de Cristo em nossas vidas, que nós precisamos tomar a nossa cruz dia a dia para seguir o Senhor, né? E a pedra preciosa fala das nossas tribulações, que quanto mais tribulações, mais nós vamos ser lapidados, mais nós vamos ser parecidos com Cristo, e mais nós podemos expressar a vida de Cristo, né? Então esses 3 materiais, irmãos, vai culminar essa casa para a vida eterna, né? O final dela é a vida eterna com o Senhor, né? Agora, aqueles outros 3 materiais nós podemos estar edificando, mas vai ser uma tragédia, porque madeira fala do homem, feno fala da natureza do homem, e palha fala da glória do homem. Quando vir a tribulação, vai se arrebentar, porque não suporta fogo, são materiais que não suportam fogo, né? Então, como nós precisamos compreender que o Senhor é tão precioso, foi tão precioso com Noé, Ele chamou Noé e diz: Noé, eu estou a ponto de acabar com essa terra, mas eu quero você, Noé. Construa uma arca, assim. Aí deu todas as medidas para ele, deu o material, você faça de madeira, de ciprestes, e você calafete ela com betume. E aí, quando eles entraram na arca, o Senhor fechou a porta. O Senhor é quem fechou. Não foram eles que fecharam, eles somente entraram e o Senhor fechou. Então houve esse sucesso, que o Senhor destruiu a terra, mas salvou aqueles irmãos,
né? E o Senhor precisa, Ele tem nos dado todo o suporte para que nós realmente possamos ter uma vida aos pés dEle, uma vida de arrependimento, para que Ele venha ser o nosso viver diário, né? Então, irmãos, como nós precisamos compreender que o nosso viver, a partir do momento em que nós cremos no Senhor, a vida não pertence mais a nós, não. A nossa vida pertence ao Senhor, e Ele tem nos dado o seu Espírito para que nós possamos avançar, né? Aí nós ficamos, Senhor, mas eu tenho muita dificuldade, porque a palavra não é tão clara para mim, parece, mas irmãos, olha a obra que Cristo realizou por cada um de nós. Se nós voltarmos aqui para Romanos capítulo 5 novamente, nós vamos ver o verso 1 e 2 fala assim: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito claro para nós. E aí o verso 2 fala: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? Agora, irmãos, se nós virarmos a página, aí nós vamos começar a deslumbrar algo muito especial para nós no capítulo 6, onde ele diz assim no verso 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidades de vida, né? Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O viver é Cristo, né? Aí as dificuldades vêm, as tribulações vêm, e nós falamos assim: estou sabendo isso, que foi crucificado com Ele o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos, né? Então, irmãos, quando a gente vai lá para Coríntios, vai dizer assim: aonde lá em Coríntios vai falar assim: estou entregando a vocês o que eu também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Então é uma testificação para nós, irmãos, de que realmente aconteceu. Mas daí nós vamos para 2 Coríntios, vai dizer assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram, né? É uma certeza que nós temos. Mas daí nós vamos lá para Gálatas e diz assim: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo é pela fé do Filho de Deus, no qual me amou e a si mesmo se entregou por mim, né? Que precioso isso, irmãos. Mas daí nós vamos lá para Efésios vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, sabe? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, né? Então que precioso isso. Mas daí nós vamos lá para Filipenses, irmãos. Filipenses vai dizer assim para nós: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Veja como isso traz clareza para nós, traz firmeza para nós, né? E aí a gente vai para Colossenses, né? Colossenses 2:13, ele vai dizer assim: tendo sido sepultado com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele,
perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. E aí nós vamos, cada vez mais que nós vamos para a palavra, mais ela traz essa realidade para nós, mais ela traz um viver que nós fomos crucificados com Cristo e não pertencemos mais a nós, né? Por isso que quando nós voltamos agora para Romanos, nós podemos seguir o texto, que vai nos falar das tribulações, né? Vai falar que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E qual é essa esperança? Qual é essa esperança, irmãos? Que nós vivemos aqui nessa terra. Que esperança é essa? Esperança da volta do nosso Senhor. Porque Ele prometeu, eu vou preparar lugar e volto, para que aonde eu estou estejais. Mas só que enquanto Ele não volta, Ele está junto conosco, Ele está andando junto conosco, Ele está nos dando suporte para que nós possamos ser uma testemunha aonde nós estivermos, né? Então, irmãos, quando ele segue aqui em Romanos capítulo 5, verso 3, agora ele fala assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Será que nós temos tido essa posição de nos gloriar nas tribulações? Ou como nós choramos quando vem a tribulação? Como nós reclamamos quando vem as tribulações? Mas a palavra de Deus diz que é na tribulação que nós temos as melhores comunhão com o Senhor, sabe? É na tribulação, porque quando está tudo tranquilo, nós cruzamos os braços e o Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece. Ele nunca vai deixar nós, irmãos, tranquilo, porque Ele conhece a natureza que há dentro de nós, né? Ele crucificou a nossa velha natureza, mas não tirou de dentro de nós. Ele não tirou a carne de dentro de nós, está ali, mas o Espírito também está ali. E ele diz assim, ele traz as tribulações para que nós possamos viver pelo Espírito. E quando nós vivemos pelo Espírito, a tribulação, nós glorificamos a Deus nas tribulações, né? Aí nós podemos dizer assim, ficar alegres com o Senhor, né? Lembra lá em Atos, quando Pedro e João foram açoitados, né? E as autoridades falaram para ele que eles não deveriam mais falar no nome de Jesus, e eles desceram a lenha neles. Eles saíram de lá regozijando por ser digno de levar uma surra por causa do nome do Senhor, né? E muitas vezes nós levamos algumas tribulaçõezinhas e nós já reclamamos, né? Então, como nós precisamos compreender, irmãos, que nós precisamos nos gloriar nas próprias tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança, né? E aí ele segue dizendo assim, e a perseverança, experiência. Por que experiência? Porque nós vamos andando, nós estamos atribulados, nós vamos para o Senhor, corremos no Senhor, e o Senhor nos livra daquela tribulação, e aí nós começamos, opa, o caminho é aqui, é glória, é estar aos pés do Senhor, e aí isso vai nos dando esperança para que então nós possamos ser fortes. E essa perseverança, ela produz essa experiência, né? Então, como isso precisa ser claro para nós? E aí essa perseverança,
ela traz essa esperança, cada vez mais a esperança de que o Senhor volte. Cada vez mais nós estamos próximos da volta do Senhor, né? Então vai nos fortalecendo cada dia mais. Agora, por que essa esperança ela traz, ela nos enche de alegria, né? Ela fala assim no verso 5: ora, a esperança não confunde. A esperança não confunde. Por quê? Porque nós já temos experiência de que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, sabe? Então isso aí a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, sabe? Então essa é a certeza que nós podemos passar por dificuldades e saber que é o Senhor quem está no comando, né? Saber que é o Senhor quem está. Então nós podemos nos gloriar: Senhor, obrigado por essa dificuldade que o Senhor está me dando, porque o Senhor está tratando comigo, porque o Senhor está olhando, e quando nós estamos numa tribulação e nós vamos para o Senhor começa a mostrar para nós o que está errado e o que Ele quer, né? Ele está botando fogo, como diz lá em 1 Pedro: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, mas não tem nada de extraordinário. Tem sim algo que o Senhor quer reparar no nosso meio, sabe? Então, nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no meio de nós, né? Mas devemos nos socorrer no Senhor. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado. Não foi dado a conta-gota, não. Foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, né? E a gente tem experiência já bastante grande de que o Espírito Santo foi nos dado com um único objetivo na nossa vida: é nos conduzir para Cristo, é revelar Cristo em nós, porque Ele não tem outro meio. O Espírito Santo não tem outro objetivo em nós a não ser nos preparar para nos entregar para Cristo, como uma noiva adornada para o seu esposo, né? Então Ele vai fazer de tudo para que realmente nós sejamos esses que sejamos trabalhados pelo Espírito, para que naquele grande dia Ele possa nos receber para a glória dEle, né? E o verso 6 vai dizendo assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém anime-se a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ô irmão, isso precisa chamar a nossa atenção. Deus provou o seu amor, Deus nos encontrou, entregou o melhor que Ele tinha, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos fracos, quando nós ainda estávamos perdidos. Por isso que o verso 9 chama a nossa atenção, dizendo assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? Olha, a salvação nossa, ela é dinâmica, ela está acontecendo o tempo todo. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar sendo salvos. Nós fomos redimidos, nós somos filhos, mas nós precisamos de um crescimento. E quanto mais andamos com o Senhor, e quanto mais obedecemos ao Senhor, mais próximo dele nós chegamos. E quanto mais próximo dele nós chegamos, mais nós precisamos compreender que nós carecemos dele. Nós olhamos para a nossa miséria
e olhamos para o Senhor, né? Então, irmãos, como nós precisamos saber que nós fomos justificados, não há nada que nós não podemos nos achegar diante do Senhor. Sabe, essa dificuldade que você e eu estou passando, não é nada perante essa palavra que o Senhor nos dá aqui em Romanos 8. Romanos 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só esse verso já nos encheria de toda alegria, né? Porque nós fomos justificados diante do Senhor. As tribulações, nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque elas trazem uma perseverança muito firme em nós, né? E aqui nós podemos, então, dentro dessas tribulações, nós podemos verificar que nada dessas coisas pode nos atingir, porque Deus é por nós. Ele é, e quem vai ser contra, né? Ele segue dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E esse todas as coisas, a gente olha só para as partes boas, né? A gente tem uma tendência de dizer assim: o Senhor vai me dar todas as coisas boas. Não, irmãos, as coisas ruins também Ele vai nos dar, porque Ele não poupou o seu Filho, antes por todos nós Ele entregou. Então Ele vai nos dar também alguma situação de difícil, mas Ele diz assim que Ele vai suprir todas as necessidades. Nós olhamos hoje pela manhã lá em Isaías, né? Teve um texto lá que diz assim: agradou a Deus moê-lo por nós. Os irmãos já imaginaram esse texto? Deus se agradou em moê-lo, seu filho, lá na cruz, para nos salvar. O que os irmãos acham disso? O que nós devemos olhar? Ele não nos dará também algumas dificuldades na nossa vida para que nós sejamos trabalhados por Ele, né? E aí ele diz assim no verso, dentro dessas dificuldades que Ele nos dá, no verso 33, ele diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está sentado à direita e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro, né? Então, irmãos, essas tribulaçõezinhas não são nada quando nós olhamos para o Senhor. Essas tribulaçõezinhas, elas vão ser para nós, para nos edificar, para nos levar cada vez mais perto de Cristo. E aí, então, nessas tribulações, por isso que a palavra de Deus diz lá: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz dia a dia e siga-me, né? Nós fomos levados para o matador como ovelhas, não devemos reclamar, assim como nosso Senhor Jesus foi como uma ovelha, sem reclamar, sem dar uma palavra. Ele foi cuspido, ele foi maltratado, mas ele foi sem dar uma palavra. E assim nós também. E aí ele diz, segue no verso 37, dizendo assim:
Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, como nós precisamos olhar para esses textos e ver que nós somos privilegiados. Esse amor de Deus tem sido derramado em nós abundantemente. Nas tribulações que nós estamos passando, é algo que está acontecendo no nosso meio para nos edificar e nos fortalecer e nos dar essa esperança da glória de Deus. Sabe, isso precisa ser muito claro para nós. Nós precisamos tirar o pé do nosso comodismo e dizer assim: Senhor, eu quero, sabe? Eu quero. Nós precisamos sair daqui nos regozijando como desesperado, como aqueles irmãos lá em Atos, né? Quando Pedro então dá aquele discurso: esse Jesus a quem vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, sabe? Então, quando aqueles homens todos dizendo assim: e agora, irmãos, o que nós faremos? Porque a palavra tinha perfurado o coração deles. O que nós devemos fazer, irmãos? Então, a palavra do Senhor veio dizendo assim: arrependei-vos, arrependei-vos. Essa é a posição nossa, irmãos e irmãs. Arrependimento diante do Senhor por tudo isso que o Senhor tem feito no nosso meio. Sabe, por tudo aquilo que Ele tem trazido para nós, com tudo aquilo que Ele tem nos amado e com tudo aquilo que Ele tem revelado para cada um de nós, irmãos. Nós precisamos de ter uma posição só diante do Senhor: arrependimento. Mudança, e arrependimento não é simplesmente porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece, Ele sabe, né? Ele sabe se há um arrependimento genuíno ou não, né? Vamos ao último texto, irmãos, de Hebreus capítulo 10. Diante de tudo isso que o Senhor nos falou nessa noite, irmãos, veja o acesso que nós temos diante da graça, da graça que o Senhor tem trazido para nós. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus. Os irmãos percebem que não é uma capacidade nossa de nos adentrar diante do trono da graça, né? De nos aproximar, porque a palavra de Deus, tenho intrepidez, tenho coragem de adentrar no Santo do Santo pelo sangue de Cristo. E aí ele vai dizendo assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, né? E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Sabe? Temos que ter intrepidez, irmãos, porque o material para nós nos achegar diante do trono da graça, o Senhor já nos deu. O sangue, Cristo e sua obra. O sangue, e ali na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, nós temos esse livre acesso diante do trono da graça. Agora, como que nós devemos nos aproximar? Aproximemo-nos com um sincero coração, sabe? E se nós formos sinceros no nosso coração, nós vamos chegar lá e dizer para o Senhor: Senhor, se o Senhor não tocar no meu coração, se o Senhor não mudar a minha história, eu estou perdido, porque o meu coração muitas vezes não ama aquilo que o Senhor quer.
sabe? Então nós devemos nos aproximar com um coração sincero, e quando há esse coração sincero, é tudo que o Senhor precisa. Lembra lá de Noé? Noé achou graça diante de Deus, sabe? É só aquilo que o Senhor precisava. E o Senhor precisa de nós, um coração sincero. Pode ser, e irmãos, não é o Senhor, é eles que esquadrinham o nosso coração. Ele sabe de todo o nosso, sabe? A palavra de Deus, quando vem para nós, ela é viva e ela é eficaz. Ela que expõe os desejos do nosso coração. Então, como que muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor? Senhor, afinal de contas, não. Nós devemos nos aproximar com um coração sincero, dizer: Senhor, se o Senhor não tocar em mim, eu estou perdido. Se o Senhor, porque o meu desejo é pecar, é sair da Tua presença. Mas eu quero, Senhor, que o Senhor transforme a minha vida. Pronto, só isso. Sabe, quando o Senhor encontra um coração desse, irmão, Ele vai trabalhar, Ele vai transformar, né? Assim como Ele usou Noé para salvar a sua vida e a vida da sua casa, Ele quer salvar cada um de nós, para a glória dEle. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude, para a glória dEle. Oremos ao Senhor. Querido Pai, nós Te louvamos por mais esse momento na Tua presença, Senhor. Como é gracioso e precioso estar diante de Ti, Senhor. Tua palavra foi lançada aos nossos corações nessa noite, e nós carecemos do socorro do Senhor. Nós carecemos que o Senhor venha na sua bondade e misericórdia e conquiste cada um de nós. Senhor, compunge o nosso coração, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós estamos aqui somente por estar. Senhor, nós estamos aqui muitas vezes para cumprir, Senhor, um pedido de alguém que nós gostamos, mas, Senhor, essa não pode ser a nossa atitude, Senhor. A nossa atitude, Senhor, deve ser que o Senhor transforme as nossas vidas. Senhor, hoje o Espírito Santo tem argumento para conquistar o nosso coração, porque a Tua palavra, Senhor, foi lançada. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Senhor, então expõe o nosso coração, por misericórdia, Pai, porque a Tua palavra foi lançada, uma palavra pura, que foi lançada, Senhor, sem mistura nenhuma, Senhor. É isso que nós cremos, é isso que nós pedimos, que o Teu Espírito trabalhe em nós, e que o Teu Espírito conquiste cada um de nós, Senhor. Não nos deixe dormir essa noite, Senhor, enquanto nós não nos dobrarmos diante de Ti e clamarmos pela Tua misericórdia, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Nós não queremos mais ser os mesmos, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, não foi para fazer um passeio, Senhor, mas foi para conquistar cada um de nós. Então conquista, Senhor, por Tua graça. Faça com que nós saiamos daqui, Senhor, entristecido com nós mesmos, Senhor, para que então haja um pleno arrependimento de nossas vidas, Pai. Ajuda cada um de nós, é o que nós Te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.